Salve, salve pessoal, tudo tranquilo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da nossa atmosfera terrestre. Importante a gente ver isso aí, tá? O que é a nossa atmosfera terrestre então? É uma camada de gases, né? Nada mais é do que isso. A atmosfera, de fala de atmosfera é uma camada de gases, né? E quais são os gases principais que estão contidos na nossa atmosfera terrestre? Aí temos aqui, os principais são o nitrogênio e o oxigênio, que formam 99% da nossa camada atmosférica. Então, o nitrogênio e o oxigênio são o nitrogênio com 78%, o oxigênio com 21%. São os dois principais em quantidade. Cuidado, isso não quer dizer que os demais gases não sejam essenciais e fundamental para a vida na atmosfera terrestre, tá? Então isso é importante também salientar. O fato de ter menor quantidade não significa dizer que não são importantes, são fundamentais, inclusive também, tá? Então vamos lá. Então outros gases existentes que formam esse 1%, tá? E eu tenho aqui os principais, tem mais alguns ainda que ainda não estão aqui, mas esses são os que têm mais significativos para a nossa para a existência da vida nessa atmosfera terrestre. O argônio, símbolo símbolo químico Ar, neônio, símbolo químico Ne, hélio, símbolo químico He, ozônio, O3, né, essencial, camada de ozônio, a gente vai falar muito de ozônio sempre, de atmosfera terrestre, sem falar em ozônio, sem falar efeito estufa e essas coisas todas, fala-se de ozônio sempre, né? É importante para filtrar os gases, os raios solares, é essencial para a vida no planeta, manter a temperatura no planeta, é fundamental. Hidrogênio e dióxido de carbono, que é CO2, tá? O hidrogênio H2. Bom, então tá. Lembrando, tá? Só para dar uma relembrada assim, básica, né? Bem rápida. A Terra tem cerca de 4 bilhões de anos, um pouquinho mais de 4 bilhões de anos, tá? E os primeiros gases eram gases chamados eram gases tóxicos, tá? A Terra foi formada, ela é formada a partir de uma grande explosão de restos, né, de gases. Então tinha uma atmosfera muito tóxica, tá? E por muitos milhões de anos isso continuou. Isso foi possível por alguns motivos, tá? Essa transformação, especialmente depois da existência das algas marinhas, que foi possibilitando a fotossíntese, que é o ato que faz a purificação, né? Começa a fazer com que o processo da atmosfera, permitindo que a existência de vida aqui tivesse por muitos milhões e milhões de anos, tivesse esse processo para fazer com que hoje tivéssemos vida aqui na atmosfera, aqui na Terra, né? Não no espaço terrestre total, mas na Terra esses fatores foi que combinaram para que a gente pudesse ter vida existente aqui na Terra, tá certo? Lembrando também que outra coisa que faz com que os gases aqui fiquem próximos da Terra é a questão da lei da gravidade, que mantém os gases aqui, não dispersam eles, mantém próximo à atmosfera terrestre, que também possibilitou a existência nossa da vida, né? São fatores que influenciam nessa questão aí, tá? Então, sempre importante lembrar, tá? Isso aí. Então, o fato de ser menor quantidade não significa que não sejam importantes, tá? Lembrar que a gravidade é que mantém os gases aqui na atmosfera terrestre e que esse processo levou milhões e milhões de anos até que pudesse ter existência de vida aqui na Terra, tá? Desde a formação da Terra. Então, agora vamos para as camadas da atmosfera. Vamos falar um pouquinho das camadas da atmosfera agora. Então nós temos a divisão da camada da atmosfera em 5 camadas, tá? 5 camadas. A primeira camada, que é a que fica mais próxima da gente aqui, que tem aproximadamente até 15 quilômetros, sempre é bom, importante lembrar, tá? Que isso aqui, conforme o livro que tu pegar, o autor que tu pegar, ele vai oscilar um pouquinho, tá? Porque ela realmente, dependendo do local, depende do local que tu pega como referência, depende até da própria temperatura da atmosfera terrestre, né? Na Terra aqui, isso vai influenciar com que a camada seja um pouquinho maior ou um pouco menor. Então tem gente que vai dizer que é 12, outro vai dizer que é 15, vai dizer que é 15, outro vai pegar que é 18.
dependendo aonde pegar. Se pegar nas regiões do polo, por exemplo, certamente a camada será menor, né? Essa camada da atmosfera será menor, né? Já se pegar mais na região central, na região do central do globo, já vai pegar maior. Então, eu trabalhei aqui com uma média, mas só para lembrar que dependendo do local que vocês vão ler, isso aqui vai oscilar um pouquinho esses valores aqui, tá? Essas distâncias aqui, dessas camadas aqui, tá? Dependendo do autor, dependendo do ponto que pega, vai oscilar um pouquinho isso aí. Temperatura média da troposfera em torno de 15 graus, né? O que possibilita o desenvolvimento da vida, né? Com certeza, tá? E vai até, eu peguei como referência aqui nos quilômetros que eu peguei uma média entre esses valores que falam os vários autores aí, tá? A segunda camada, a gente pode dizer que seria a estratosfera, é entre 15 e 50 quilômetros nessa estratosfera aqui. É importante lembrar também que a temperatura ela vai subindo à medida que vai subindo a altitude, a temperatura mais ou menos vai diminuindo 6 graus, tá? Então nós vamos chegando aqui, nós estamos fazendo 15 km, vai diminuindo, vai ficando mais frio, tá? Vai ficar mais frio até uma certa fase. Nós vamos ver agora aqui porque vai mudando. Claro que não tem a ver com a questão do Sol, certamente, né? Primeiramente com a questão, porque na primeira fase vai ser mais frio por causa das partículas vão estar mais separadas, o ar é mais rarefeito, né? Tem menos densidade, então isso vai influenciar com que a temperatura vá diminuindo até uma certa parte, tá? Mas depois também, por causa que vai subindo, que nós vamos ver aqui agora, vai subindo, claro que vai começar a esquentar cada vez mais, porque vai chegar mais próximo do Sol, certamente vai ficar mais quente, né? Então, no primeiro momento, essa diminuição se dá por causa da altitude, por causa do ar ficar mais rarefeito, menos denso, né? Então isso faz com que tenhamos menos, né? Muito mais, vai esfriar um pouco mais, bastante, aliás, em torno de 6 graus a cada quilômetro, mais ou menos, isso vai esfriando, né? E depois de uma certa fase, né, vamos ver que depois que vai aumentar de novo. Essa camada da estratosfera aqui, que fica entre 15 e 50 quilômetros, tá? Ela é muito importante. Por que ela é importante? É onde ocorre o filtro, né? E a retenção dos raios ultravioletas do Sol. Se não fosse a camada de ozônio, o O3, né, ele é essencial para manter a temperatura aqui para nós, então, e filtrar essa questão, manter o aquecimento para não deixar o ar dissipar, é muito importante o ozônio, e também, né, por questão de filtrar os raios ultravioletas do Sol, mantendo a temperatura, então, e não deixando que o Sol nos detone de vez, né, então ele mantém o aquecimento da Terra, então um gás que é. Por isso que eu falei que não quer dizer que os gases não sejam todos importantes, exatamente um dos motivos, exatamente isso. O ozônio, por exemplo, é essencial para nós todos aqui, como os outros também são, logicamente, tá? Normalmente o ozônio fica em torno de 30 km a camada de ozônio aí, tá? 30 km. Claro que só não vai ser mais, já não vai ser tão, a temperatura aqui vai ser em torno de 90 graus aqui e tal, né? Na outra fase. Por que essa fase aqui não vai ser tão frio mais ali? Porque já tem porque se tu pegar e for fazer cada quilômetro baixa de 6 graus, lá não vai dar tanto. Por quê? Porque ela tem um contato já do filtro, né? Porque como o ozônio funciona como filtro entre a estratosfera e a mesosfera, já não vai aquecer um pouco também, então já não vai baixar tanta temperatura nessa ocasião, que já começa a diminuir. E a partir da termosfera, né, que é entre 80 e 100 km, por exemplo, já vai ficar muito mais quente, e claro que na exosfera, quer dizer fora, né, praticamente fora da atmosfera já, a temperatura vai chegar até 1700 graus, quer dizer, então a partir da atmosfera aqui, por exemplo, já começa a subir muito a temperatura de novo, tá? Então, por quê? Por causa da proximidade daí com os raios solares, né, certamente por causa disso aí, tá? Então muito cuidado. Então, cuidado com algumas coisas. Então, nossa atmosfera terrestre é composta de gases, os mais presentes são o nitrogênio e o oxigênio, mas temos outros gases em menor quantidade, mas que são essenciais para a formação da vida no planeta: argônio, neônio, hélio, ozônio, hidrogênio e CO2, tá? São importantes. O dióxido de carbono são essenciais para a vida. Existem outros gases, mas em menores quantidades ainda, a gente não vamos citar todos aqui,
né? E também que as camadas da atmosfera, a regra geral é que à medida que vai subindo, porque o ar é mais rarefeito, vai resfriar um pouco, até chegar um ponto que começa a subir por causa da proximidade com o Sol daí, né? E o motivo de aquecimento já são outros, né? Então a partir da atmosfera já começa o aquecimento normalmente. Então, entre a troposfera, a estratosfera e a mesosfera vai esfriando, né? Sendo que na mesosfera aqui já vai dar não vai ser homogênea a temperatura porque vai estar em contato com a estratosfera aqui, aonde a camada de ozônio vai manter um pouco aquecido, porque ela retém um pouco os filtros solares para manter nossa temperatura do planeta aqui, por isso que é essencial, né? Então, a partir da atmosfera e da mesosfera vai subir cada vez mais a temperatura, tá ok? Acho que por hoje era isso aí, gente, tá? Qualquer coisa, vamos dar o brito e vamos postar e vamos debater e vamos conversar um pouquinho, tá? Abraço, tchau, tchau, até a próxima, valeu!